Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, muita paz, muita luz. Antes de iniciarmos a nossa fala, lembremos a todos que no dia 26, próximo, haverá nessa instituição um jantar beneficente para auxiliar na manutenção das atividades dessa instituição. Estamos convidando a todos que possam colaborar com a instituição, conosco, comprando os ingressos, ajudando a vender, acertando aqueles que já venderam, acertando com a direção, porque a casa precisa saber quantos irão participar, para que possa, assim, então, planejar esse jantar. Procure a nossa irmã Joana, que está ali, as nossas irmãs que estão com ela, tá? Tanto para acertar, quanto para vender, quanto para comprar. Que Jesus possa abençoar a todos nós, neste momento, de reflexão sobre o Evangelho. Observem o salão. Aparentemente, hoje, em relação aos outros dias, parece que há um menor número de pessoas. Mas, ao engano, o salão está superlotado de pessoas, principalmente desencarnadas, lotado, tá? Então, nós pedimos a todos que nos auxiliem durante a palestra, trazendo as suas preces mentalmente, envolvendo a todos, para que assim a equipe espiritual, socorrista, tenham melhores condições para socorrer, orientar, esclarecer os espíritos necessitados que estão presentes no ambiente desta manhã. Muitos vêm para rever parentes, tá? Outros vêm em busca do tratamento e assim por diante. Por falar nisso, o André Luiz nos traz nesta manhã a reflexão sobre nossos comportamentos e questões a meditar. Mas nos chama muita atenção quando ele fala sobre a alimentação. É um problema sério da humanidade nesse momento, porque vivemos dois extremos. O extremo da escassez, principalmente na África, mas não vamos pensar que no Brasil acabou a escassez, tá? Que não tem mais o problema da escassez da alimentação material, não. Tem muito. Nós convidamos a todos que não saiam das periferias da grande Goiânia, que vão deparar com quadros que às vezes nos levam à beira das lágrimas, quando não as tais, onde famílias praticamente têm apenas a água para saciar a fome. Não vão pensar que a necessidade de alimentar o corpo já não é um problema no Brasil, ao contrário, e recrudesceu mais de uns tempos para cá. Chico Xavier, ele é taxativo em afirmar: o dia que o Espiritismo sair da periferia, ele deixa de ter o seu principal objetivo. Não vão pensar que a doutrina espírita é uma doutrina apenas para tratar o espírito. Ela é uma doutrina holística, que envolve todas as necessidades do ser humano. E quando o espírito está no corpo, ele precisa também que esse corpo seja alimentado e amparado. Inclusive para que tenhamos condição até de evangelizá-los. Não tem como evangelizar alguém de barriga vazia. Não tem como evangelizar alguém que não tem o mínimo necessário no lar para a família. Precisamos ter muito cuidado, principalmente o espírita,
Cuidado para que não adentramos na condição daqueles da filosofia moderna, que se preocupa tanto com o espírito, mas no sentido abstrato, esquecendo que o espírito é uma realidade espiritual em todo o sentido da vida. Por outro lado, a abundância, a arrogância, os desperdícios daqueles que têm a melhor condição, que comem não para viver, mas vivem para comer, provocando a proliferação de doenças tais, principalmente como a diabetes, que é provocada excessivamente pelo excesso de alimentação, pelo excesso de guloseima, pela inanição do corpo no sentido de atividade física, levando ao desequilíbrio do metabolismo, não só psíquico, mas orgânico, provocando enfermidades que levam com que o espírito deixe o corpo mais cedo, chegando no mundo espiritual na condição de suicida. Precisamos ter cuidado. Há necessidade de encontrar o meio termo. E a alimentação, nós precisamos preocupar-nos em nos alimentar o necessário para vivermos fisicamente, psiquicamente equilibrado. E não ter o vício da alimentação. Tem gente que tem um vício do alimentar-se. E provoca a possibilidade do surgimento de um tipo de obsessão pouco comentado nas casas espíritas. A obsessão da gula, em que espíritos afinizados nesse campo provoca o desregular do metabolismo digestivo das pessoas, fazendo com que coma, quanto mais come, mais vontade de comer tem. Então, cuidado, porque é um outro tipo de obsessão, a obsessão da gula, como tem a obsessão da preguiça e assim por diante. Tá. E o Evangelho nos traz o problema da reencarnação. Por que o problema? Nós estamos colocando o problema dentro de equações matemáticas e não o problema no sentido filosófico das dificuldades, mas da problemática do enquadrar e entender a reencarnação. A reencarnação, como já dissemos aqui, ela está presente no Velho Testamento, no Novo Testamento e principalmente na fala de Jesus. Constantemente Jesus referia-se à reencarnação. O que é reencarnar? Nós temos encarnação e reencarnação. Jesus reencarnou na Terra? Não. Jesus encarnou na Terra. Por quê? Porque ele pegou aqui neste mundo físico grosseiro um corpo apenas uma vez. E tudo indica que não voltará a pegá-lo novamente, por não ter necessidade. Ele veio na condição do mestre, único título que Jesus aceitara. Chamou-o de doutor, ele renegou. Disseram-lhe que ele era bom, ele renegou. Mas o título de mestre, ele aceitou, porque ele é um mestre. Dentro dessa condição, ele tinha necessidade de pessoalmente nos mostrar como fazer na prática. Ele veio praticar o amor e nos ensinar como praticar. Lembra-se quando ele disse que quando alguém nos atingisse uma face que desse a outra, não é só jogo de palavras e figura de linguagem, não.
Quando ele foi preso, ele foi esbofeteado. E simplesmente baixou a cabeça. Não revidou. Isso é o que? É prática. Quando foi crucificado, após o processo, em que ele se torna visível aos apóstolos, a Maria de Madalena e a outros, ele buscara principalmente aqueles que foram, de uma maneira ou outra, razão, entre aspas, porque o processo tinha que existir, para o desenrolar daquele processo. Primeiro que ele buscou foi Judas, na zona umbralina. O próprio Jesus foi socorrê-lo na zona umbralina. Buscou Tomé para que ele tocasse-lhes as chagas, para ter certeza de que era ele mesmo, Jesus. E antes de expirar-se na cruz, as suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles não sabem o que fazem. Olha a colocação. O que tem isso a ver com a reencarnação? Tudo. Qual é o processo da reencarnação? Uns 2 ou 3 domingos aqui, nós falamos com relação à conversa de Jesus com Nicodemos, uma das mais expressivas no sentido do processo reencarnatório. Mas o interessante é que a reencarnação, ela existe. Primeiro, o espírito ele precisa evoluir em todo sentido: moral, psíquico, intelectual e espiritual. Precisa dominar tudo. E a obra de Jesus é composta nesse sentido de fazer com que nós entendamos essa realidade. Porque Deus é o criador do material, do semimaterial e do imaterial. A matéria é grosseira, a matéria é mais ou menos leve e a matéria é quintessenciada, que é a condição do espírito. Quando Kardec procura os espíritos, qual é a natureza do espírito, de que o espírito é feito, os espíritos respondem o seguinte: para vocês pode não ser nada, para nós, nós somos algo. Somos uma matéria quintessenciada, no mais alto grau de pureza e de beneficiamento dessa matéria, com um poder energético tamanho que nada o impeça de penetrar, de estar em qualquer lugar, a não ser a condição moral. A única coisa que barra em espírito é a condição moral de cada um. Portanto, é por isso que o médium vidente, por isso que a pessoa que está desenvolvendo a mediunidade no campo da vidência, ela fecha os olhos, está vendo. Abre os olhos, está vendo. Fecha os olhos, está vendo. Por quê? Porque não há matéria grosseira para os espíritos. Tem gente que chega em casa no medo danado, fecha a janela, a porta, não adianta. Isso não barra espírito. Ah, o que barra espírito? Condição moral, postura moral. Ah, o que é postura moral? É o equilíbrio sentimental de cada um de nós. E a nossa luta para que possamos nos equilibrar moralmente cada vez mais. Jesus não espera de nós santidade para trabalharmos no bem. Por isso, qualquer um pode começar o trabalho no campo do bem, inclusive da sua reforma moral. É o criminoso, é o ladrão, todos. Agora,
Jesus espera a santificação nossa cada dia no trabalho do bem. É aí que a coisa pega. É aí que entra o Evangelho. É aí que vem aquela colocação de Emmanuel, lá em Fonte Viva. Em uma das mais belas lições que tem em Fonte Viva. Quando ele diz o seguinte: o Evangelho nos constrange. E o Evangelho nos constrange. À medida que nós vamos trabalhando do bem, vamos estudando, vamos entendendo o Evangelho de Jesus, nós vamos cada vez mais nos policiando. Vamos cada vez mais brigando com nós mesmos, no sentido de nos mudar. Vamos nos despreocupando de policiar o próximo e nos tornamos um ferrenho policiador de nós mesmos. E aí nós vamos nos santificando. E a reencarnação nos permite esse processo. Ora, se nós precisamos chegar à condição de espírito de luz, o que é um espírito de luz? Para a gente entender de uma maneira assim, bem simples, chegar na condição de Jesus. O nome Jesus implica-se o significado de aquele que é luz. Olha a expressão. Não é aquele que tem luz, é aquele que é luz. Nós vivemos uma parte que não temos luz, na condição de espírito inferiores. Passaremos a viver uma paz que temos luz, mas não é luz nossa. Nós recebemos, nós já estamos na condição moral de termos luz emprestada para trabalhar no bem. É quando nós trabalhamos com a luz do amor de um Bezerra de Menezes, de um Eurípides de Bassanufo, de uma Joana d'Arc, de uma Maria de Madalena, de uma Maria de Nazaré, de um São Vicente de Paulo, de um Bittencourt Sampaio, de um João Nunes Maia, de um Chico Xavier. E quando nós chegarmos à condição de sermos luz, quando nós seremos então, não, aí nós não teremos a luz, nós somos a própria luz. É isso que Jesus é. Jesus é luz. Entenderam como que é o processo? Nós caminhamos para isso. Mas para chegar a essa condição, nós precisamos entender tudo e de tudo. Inclusive o que é bom e o que é ruim. Ah, mas sim. Como nós vamos depender do ruim se não sabemos o que é ruim? Como nós iremos desfazer o que é ruim se não entendemos o mecanismo do que é ruim? E precisamos ser hábeis praticantes do bem. Para chegar a tudo isto, nós precisamos voltar ao corpo físico 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milhão, N vezes. Pergunta seus espíritos, Kardec pergunta isso, sobre a quantidade de reencarnação. Quantas vezes precisaremos reencarnar? Os espíritos simplesmente dizem, depende de cada um. Não tem um número limitado de reencarnação. Uns fazem esse processo mais rápido, outros mais demorados. Depende da natureza de cada espírito, depende da vontade de cada espírito, depende da centralização no objetivo de cada espírito. A reencarnação é castigo? Não. A reencarnação é um processo natural para a evolução do espírito. Não tem nenhum espírito que faça seu processo evolutivo sem passar pelo processo da reencarnação. Ah, Jesus então passou por esse processo? Passou. Na Terra? Não. Jesus mesmo foi muito claro ao dizer, há muitas moradas na casa de meu Pai, e a cada um segundo as suas obras. O que isso quer dizer? Há muitos mundos semelhantes à Terra, há muitos mundos inferiores à Terra, há muitos mundos superiores à Terra.
E em um desses mundos nós podemos fazer nosso processo evolutivo. Ou em vários desses mundos. Por exemplo, a Terra passa agora por um momento de seleção final. Daqueles que vão continuar aqui, pois já está afinizado com a natureza do mundo de regeneração. E muitos de nós não estamos afinizados com esse mundo. Vamos ter que reencarnar em outros mundos para continuar nosso processo evolutivo. E vai depender das nossas obras ainda. Pode ser que nós iremos para mundos semelhantes à Terra, onde nós estamos. A terra de expiação e provas. Não a terra de regeneração, que já se iniciou. Mas poderemos ir para mundos inferiores à Terra. E aí há castigo? Não, não há castigo. Ao sintonizar de cada um, de acordo com a sua natureza e a sua condição espiritual. E lá, nós seremos também, além de expiarmos as nossas provas, seremos trabalhadores com os espíritos superiores. Dentro desse mesmo processo evolutivo. Agora nós vamos ver a importância que tem a família. Um dia nós vimos uma mensagem de um espírito que assina como Antônio Amorim, em que ele fala da família e dos ataques que a família está sofrendo há muitos séculos, não é de agora. E que ele deixa claro o seguinte: os espíritos inferiores atacam as famílias porque eles sabem que se conseguirem esfacelar a família, esfacela o processo evolutivo. É mais ou menos isso. Mas que nós sabemos também que, graças a Deus, é uma luta em glória, porque não conseguirão. Mas precisamos entender esse processo. Qual a importância da família? Primeiro, reunir espíritos afins. Eu não disse espíritos evoluídos, eu disse espíritos afins. Espíritos que estão na mesma sintonia mental e moral. Para quê? Para que eles tenham projetos de vida em comum, de evolução espiritual. Segundo, reunir espíritos antagônicos. Que são espíritos antagônicos? São espíritos adversários. São espíritos que não se suportam. São espíritos que odeiam-se. Eles vêm juntos numa mesma família. Então, uma família pode ter espíritos afins, geralmente tem. Não existe uma família que não tenha pelo menos 2 espíritos afins, que são aqueles que seguram a barra. Aconteça o que acontecer, estão ali. Não soltam um chifre do boi mesmo. E vem os espíritos antagônicos. Uma família, pelo menos um espírito é diferente dos outros. Dá mais trabalho, é mais difícil, é mais contestador, é mais desafiador, é mais adversário, é mais peitador, mas é o mais carente. É o mais que necessita de colo. É o mais que necessita de esclarecimento. É o mais que necessita de prece. É o mais que necessita de socorro. A família é para isto. Para nos aprendermos a nos amarmos. Ora, qual é a finalidade nossa? Amar. Amar quem? Amar a humanidade. Amar os mundos siderais. Amar todos os seres criados pelo Pai. Como eu vou amar toda a humanidade se eu não suporto o meu irmão consanguíneo? Se eu não suporto o meu cônjuge? Se eu não suporto o meu filho? Se eu não suporto o meu pai? Se eu não suporto aqueles dos quais eu me dependo? Como eu vou amar aqueles dos quais, aparentemente, eu não dependo de nada? Aí a importância da família.
E a reencarnação, onde entrei? A reencarnação possibilita todo esse trabalho de perdão, reconciliação, confraternização e a prática do amor cristão. É lá na família. Ah, mas por que Chico Xavier veio numa família tão difícil e passou a vida inteira sem uma família? Quer uma família maior do que mais de 100 milhões de brasileiros? Quer uma família maior do que milhares e milhares de irmãos dos estrangeiros que vinham buscar consolação junto a ele? Ele não tinha e não tem mais tempo para dedicar-se apenas a um núcleo, porque ele já é um espírito líder da família mundial. Assim foi com Eurípides, assim é o próprio Bezerra, assim são outros espíritos de escola que estão nas Américas, que estão na Europa, que estão na África, que estão em toda parte do planeta. Tá bem, se nós temos que fazer essa evolução toda, uma perguntinha: 80 anos dão? 100 anos dão? 200 anos? Não. Quem quiser ver isso, leia um livro chamado-se Ave Cristo, que é inclusive uma das fragmentações da vida de Bezerra de Menezes. Quinto Varro recebeu 100 anos, um século, para encaminhar um espírito para o cristianismo. É por isso que os pais não devem desesperar quando vem com a incumbência de um filho difícil e não consegue nessa encarnação o seu desiderato. Quer encaminhar esse filho para o equilíbrio moral, para o bem, para o trabalho honesto. Não desanimemos. Às vezes, nós estamos iniciando esse trabalho. Podem ter certeza que nós temos um crédito de 100, 200, 300 anos para encaminhar esse espírito. Por isso, não podemos desanimar. Lá, Quinto Varro nos mostra essa realidade. Foram 100 anos de luta. Ele veio uma vez, não deu certo, retornou ao mundo espiritual, reencarnou de novo, para conseguir levar esse espírito ao cristianismo. E assim acontece muito nos lares, nos nossos lares. Então a reencarnação é a continuação. O corpo físico é como a roupa. A roupa, por mais boa que ela seja, chega um momento que não tem condição de usá-la mais. O que é que nós fazemos? Vamos à loja e buscamos uma outra, ou mandamos fazer uma outra. O corpo físico para o espírito tem essa semelhança. Chega um momento em que o corpo não nos permite mais movimentar com ele. É artrite, é artrose, é veia entupida, cataratas, é problema de estômago, é problema uterino, é problema de próstata, é isto, é aquilo, que o próprio Espírito passa e fala: não, ó Deus, permite que eu pegue um outro, eu vou agradecer esse, mas não dá mais não, eu não consigo. Isso eu ouvi de uma pessoa, muito querida nossa, um grande trabalhador da doutrina, ele já velhinho, com mais de 80 anos, já. Um dia eu fui visitá-lo, a última vez que eu estive com ele, peço perdão por não ter estado mais vezes com ele, que é uma bênção estar com ele. Ele virou para mim e disse o seguinte: mas eu estou pedindo a Deus para deixar esse corpo logo. Eu falei: mas por quê? Eu falei: não, ele já deu o que tinha que dar. Eu estou precisando tanto de trabalhar, eu preciso tanto trabalhar. Estou pedindo a Deus que deixe o corpo logo. E ele deixou o corpo. Passado, não foi 90 dias, me surpreendo no trabalho com a presença dele. Todo feliz da vida. É assim que acontece. Então, chega um momento, nós temos que desencarnar. Por que precisamos desencarnar? Vamos para o mundo espiritual para refletir
sobre o que nós fizemos, o que nós acertamos, o que nós erramos. Não é castigo, é uma reflexão para nós montarmos novamente, com a permissão de Deus e quando Deus permitir, um novo projeto de trabalho espiritual. Onde eu errei? Onde eu acertei? O que eu tenho mais urgência? Talvez eu precise ter uma reencarnação urgentíssima, como um mudo. Porque tem determinadas situações que entrava o nosso progresso. Quem quiser ver isso, vai lá em Ação e Reação. Lá no acidente daqueles pilotos. Viu? Muitas vezes nós estamos num processo, aí a gente já tem uma condiçãozinha melhor para ir para um lugar não mais tranquilo, mas um lugar que nos dê melhores condições de trabalho. Entra com uma petição indeferida. Entra com outra petição indeferida. Aí a gente entra com um pedido de esclarecimento. Fala, olha, você tem esse probleminha aqui, ó, enquanto você não corrigir isso aqui, ó, não tem como você ir para lá onde você quer ir. Suponhamos que eu tenha falido no campo do verbo. Aí eu entro com um projeto. Se Deus permitir, eu quero ter uma reencarnação de 80 anos como mudo e surdo. Porque não usei bem o sistema auditivo, nem o fonador. Eu volto como mudo. Para que eu possa ter a bendita oportunidade de santificar a minha audição e o meu aparelho fonador. Vem compreender? Isso nós fazemos na família. Ah, mas corta os laços, ao contrário. Peguem as cartas. Peguem aquele filme, se eu não me engano, me perdoe se o nome não foi isso, estou encerrando, tá, gente? O filme de, se eu não me engano, o nome é esse, As Mães de Chico. Vejam o filme, leiam o livro. Observe as mensagens daqueles espíritos. Porque a mensagem psicografada, quanto mais o aparelho dê condição, melhor condição o espírito tem de expor. E me parece que ele era mecânico, ou semimecânico. Que vem o filho falando do irmão que está lá com ele, do tio que o recebera, do avô que deu-lhe abrigo. Fala dos projetos. Dias atrás nós vimos uma que achamos interessante. A filha disse o seguinte para a mãe. Mãe, antes que a senhora deixe o corpo físico, vai me receber de novo nos seus braços. Olha a beleza. Antes que a senhora deixe novamente o corpo físico, a mãe morrendo de saudade, há mais de 15 anos, a filha desencarnou em um acidente automobilístico, e ela diz, antes que a senhora deixe novamente o corpo físico, há de me ter em teus braços. Ela iria reencarnar no mesmo grupo familiar, quiçá como neta ou bisneta. Olha a beleza. Ao contrário, a reencarnação nos une mais. Por quê? Porque nós vamos voltando. O que acontece? Entre aí o problema do materialismo. Nós ainda somos muito materialistas. Eu hoje sou José, né? Estou aqui. Aí amanhã eu volto, eu tenho um compromisso, eu pertenço, hipoteticamente, à família da doutora Elza. Eu volto novamente na família dela. Mas eu não venho mais como José, eu sou a Maria. Aí vão ter dificuldade de me aceitar. Isso para o espírito pouco importa. O amor é o mesmo. A cobrança é o mesmo. O carinho é o mesmo. Livros para quem quer ver. Tem um livro chamado, se eu não me engano, o nome é esse. As comprovações científicas de reencarnação no Brasil. É mais ou menos isso. Lá tem histórias cabais, verídicas, de processos reencarnatórios. Vários livros de cartas dirigidas a familiares, psicografados por Chico e por outros médiuns sérios, dentro dessa condição. As obras de André Luiz, principalmente Nosso Lar. Vejam lá, vou encerrar com essa passagem, porque é muito bonita, gente, tá? Um dia,
André Luiz sonhou com a mãe. Sonhou. Ah, no mundo espiritual sonha? Sonha. No mundo espiritual sonha. No mundo espiritual toma sopa. No mundo espiritual tem médio. No mundo espiritual tem materialização. Depende da região do mundo espiritual, cada um estiver. E André Luiz não podia ir até onde a mãe dele estava. Ao nível evolutivo da mãe, André Luiz não podia. Então, ele sonhava com ela. Aí, no sonho, a mãe disse o seguinte para o André: eu vou reencarnar. Mas, mãe, para quê? Esse processo aconteceu com o Chico também. O Chico no corpo físico ainda. Mas, mãe, para que reencarnar, mãe? Não, eu vou reencarnar. E tem mais uma. Vou reencarnar e vou casar novamente com seu pai. Nossa Senhora, vai sofrer de novo para quê, mãe? A senhora está tão bem. Não, meu filho, você ainda não sabe. Sabe aquelas duas, eu estou falando que está no livro, tá? É público. Sabem as duas amantes de seu pai? Sei, eu vou recebê-las como minhas filhas. Bendita reencarnação, Senhor, que permite que os laços de amor se fortalecem, os elos de ódio se enfraqueçam e desapareçam. Bendita reencarnação, Jesus, que transforma os amantes em irmãos de luz. Bendito processo reencarnatório, Senhor, que permite o espírito nobre aceitar como os filhos queridos do coração aqueles que outrora lhe alfinetavam moralmente. Bendita reencarnação, Jesus, que permitira que Judas saia das trevas do egoísmo, se transforma em um foco de luz no trabalho do bem, de libertação de uma nação, transformando-se em um enzimo, espírito encaminhador de outro irmão desequilibrado, na figura de Joana d'Arc. Bendita reencarnação, Senhor, que permita que meu espírito enfermo passe pelas provas depuradoras, o meu corpo servindo-se de um chá, sugando todas as energias negativas que ainda trago, para que um dia, Senhor, bebendo o fel amargo, eu aprenda, Jesus, este olhar, apenas o amor para todos aqueles que nos cercam, hoje e sempre.